início do evento, a mestre de cerimônias alertou para um alegado sumiço de celular de uma estudante de pedagogia e nas redes sociais o ocorrido se tornou alvo de piadas. Gente, antes de chamar a próxima fala, eu gostaria de dar um recado. Nossa colega Larissa Taboata, da pedagogia, perdeu um Motorola On Vision azul com capa transparente. Se alguém achou esse celular, traz aqui pra gente, sabe? A gente sabe que é muito difícil pro estudante comprar um celular novo. Então vamos ajudar a nossa colega, tá? Em 2019, Lula defendeu adolescentes e jovens que roubam os aparelhos. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. A reunião contou com a reprovação de um grande grupo de estudantes, professores e até a reitoria da Unicamp, que chegaram a aprovar uma moção de repúdio contra o petista. Começo com você, Mota. De novo, ao mesmo tema, né, Brown? A falta de compreensão do Lula sobre as coisas básicas da vida, misturado com essa visão de que o criminoso é ou um pobre coitado ou um revolucionário, torna os petistas incapazes de entender a dimensão moral que adquiriu no Brasil o problema do crime. Nós vivemos hoje no Brasil um desastre que não existe em nenhum outro país do mundo. Nós já tivemos 63 mil homicídios por ano. Esse é um número que, felizmente, vem caindo desde 2018, mas no último ano a gente teve, por ordem, alguma coisa na ordem de 40 mil homicídios. Nós temos 60 mil desaparecimentos por ano, um número equivalente de estupros. Todo brasileiro já foi ou conhece alguém que já foi assaltado à mão armada. Todo dia, nas redes sociais, todos nós recebemos inúmeros vídeos de pessoas sendo assaltadas, sendo mortas. É um caos. O brasileiro vive com medo permanente. Boa parte da responsabilidade disso está nas mãos da esquerda brasileira e principalmente nas mãos do PT, que trabalha incansavelmente para minar as bases da segurança pública. Esse trabalho atinge a área cultural, atinge o ensino, atinge as escolas de direito, onde alunos do primeiro semestre de direito recebem um livro do Foucault para ler, questionando a propriedade da punição. Chega, inevitavelmente, na nossa Defensoria Pública, no Ministério Público, no Judiciário, e, de repente, os brasileiros percebem que chegou no nível mais alto da nossa justiça. E aí nós vemos inocentes sendo condenados por crimes que não existem e bandidos perigosos, livres, soltos em nossas ruas. Fiuza. Olha, roubar um celular não é nada para quem roubou a Petrobras, né? Realmente parece até que não tem problema. Roubou a Petrobras e diz defender a Petrobras. Então é isso, não tem nenhum compromisso com a realidade. Eu volto a dizer, o grande vexame não é o Lula e os seus áulicos, né, que são essa parasitose brasileira. O vexame são os intelectuais. Na Flip, uma vez, tinha o Lula em Cana, né, tinha lá uma sessão, uma campanha chamada Lula Livro, na Flip. Uma coisa vergonhosa, de gente que acha que pode realmente criar uma historinha fajuta e espalhar isso. E vamos combinar, né, aqui no nosso clube, que todo mundo diz que o Lula é legal, que o Lula é honesto. Aí tem umas manchetes que ajudam a gente, tá colando. Só que não cola. Assim, o país sabe o que aconteceu e, evidentemente, o país sabe do que o Lula é capaz. O país sabe a elasticidade moral do Luiz Inácio da Silva. Agora, é interessante observar, né, citei o roubo da Petrobras. O outro assunto, que é a questão do imposto sindical da reforma trabalhista, evidentemente que o sindicalismo é desviado, o sindicalismo pervertido, justamente aí num conluio com o PT,
estava no centro dos maiores assaltos protagonizados pelo Lula. Você vê o João Vacari Neto, um sindicalista muito conhecido, que era um dos principais réus e condenados do Petrolão. Então, o Lula, o PT, essa turma, quer justamente as instituições servindo para os seus benefícios pessoais e inconfessáveis, né? É isso, sindicato sugando dinheiro de trabalhador, sugando dinheiro de empregador para ficar para eles. E a realidade é exatamente o oposto disso, né? Quanto menos Lula, quanto menos PT, quanto menos demagogia, mais o país se liberta, né, desses sanguessugas e cresce, que é o que está acontecendo agora. Ana. O Mota mencionou, né, como Foucault é empurrado aí à força para as nossas crianças, nossos adolescentes, e nós não vemos, por exemplo, o Adam Smith aí no Brasil, né? Seria interessantíssimo ver os nossos futuros empreendedores compreendendo, entendendo as raízes do empreendedorismo, do capitalismo, do livre mercado. Mas, infelizmente, no Brasil, a Revolução Francesa ela é muito mais exaltada do que a Revolução Americana. E ainda há comparações, né, de que são totalmente diferentes. O interessante é que essa turma que prega a CLT, coloca a CLT no pedestal, que prega aí agora a revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, quando essa gente quer protestar, eles não correm para Cuba, para Venezuela, eles correm para onde? Eles correm para a Europa, eles correm para os Estados Unidos, terra da oportunidade. Por quê? Porque não tem CLT, porque não tem o Estado aí atrapalhando o empreendedor de contratar, o pequeno e médio empreendedor de seguir aí numa independência econômica. Então, a revogação da reforma trabalhista é um retrocesso absurdo. Essa agenda, essa plataforma política que Lula vem falando, agora aí com Boulos também, parecendo um mini Lula com o microfone na mão, é uma agenda de retrocesso, né? Tem que deixar as pessoas empreenderem, tem que deixar as pessoas se livrarem dessas amarras aí do Estado, porque a própria América mostra. Muita gente fala, não, mas os Estados Unidos é uma nação próspera porque é uma nação muito livre. E não, é o contrário. Aliás, eles falam que é uma nação muito livre porque é próspera. E é o contrário, né? Próspera exatamente porque é muito livre. As pessoas têm essa liberdade aí na palma das mãos, né? Os americanos aqui, os republicanos, costumam falar que uma maré alta ela eleva todos os barcos pequenos, os barcos médios, os grandes, os iates, e essa maré alta ela só acontece quando o Estado sai do nosso caminho, sai das nossas águas. É preciso entender que a agenda que o PT quer trazer de volta para o Brasil é uma agenda que traz retrocesso e que amarra o cidadão brasileiro de novo aos pés do Estado. Zé. Olha, são vários pontos ali que formam um abismo entre o que prega o presidente Jair Bolsonaro e o que prega o ex-presidente Lula e seu grupo. Agora, na segurança pública existe uma divergência profunda, exatamente de como tratar o bandido, né? Eu aprendi aqui de que cada crime, cada vez que se tem o crime que balança a sociedade, se fala em aumentar penas. Eu acho que não vale a pena. O que acontece é o seguinte, a condenação tem que ser cumprida. Condenado a tantos anos, tem que cumprir tantos anos e pronto. Nada de ficar com saidões, saidinhas, ou colocando nas ruas o criminoso antes do cumprimento da pena. E mais, a impunidade tem que acabar. Não é o tamanho da pena, mas é aquele sentimento de impunidade que faz com que o bandido repita várias vezes o crime. A gente vê, por exemplo, aí nesse caso desse louco que bateu na mulher, na jornalista, que ele tem uma ficha que já passou várias vezes pela cadeia,
pela mesa de juízes e continua solto fazendo a mesma coisa. Quer dizer, se houvesse um judiciário ali que entendesse a personalidade do criminoso, ele não estaria solto cometendo novos crimes. Quer dizer, a impunidade tem que acabar. A polícia hoje enxuga gelo. Eu ouvi, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, né, se pensou em criar o Ministério da Segurança Pública. Foi uma defesa forte do Major Olímpio, grande Major Olímpio, que batalhou muito nessa área, né? Mas, na verdade, o presidente transformou o Ministério da Justiça em Ministério da Segurança Pública. E hoje, se tivessem que colocar o nome, seria Ministério da Segurança Pública e da Justiça, né? Antigamente, o Ministério da Justiça era um jurista que defendia o presidente dos crimes que ele iria praticar e fazia aquele meio de campo com o Supremo Tribunal Federal. Isso acabou. Hoje, a atividade policial está na berlinda. Eu fico impressionado com o risco jurídico hoje de ser policial. A diferença entre estar operando como policial do lado da polícia, fazendo operações e tal, e estar na cadeia, é muito pequena. O risco jurídico de um profissional de segurança pública hoje é muito alto. É preciso entender o que está acontecendo. No início do processo ali de definição do Ministério da Segurança Pública e Justiça, a gente viu que o crime organizado está dominando o país. E aí aquela frase famosa do Raul Jung: o Brasil acaba com o crime organizado ou o crime organizado acaba com o Brasil. E por que é tão difícil a gente falar isso depois do presidente Jair Bolsonaro com quase 4 anos? É que são poderosos demais, estão infiltrados nas instituições. O crime organizado tem deputados. Isso, tem parlamentares, tem defesa política, sim. Está em todo lugar, um crime organizado. E esses não pegam lá na ponta e não são achados nas operações policiais. Esta é que é a realidade. Não cabe esse discurso promíscuo da esquerda em dizer que o criminoso é um coitadinho, porque não é realidade, de que o criminoso é vítima da sociedade, porque isso não é realidade. O que é preciso, antes de tudo, na segurança pública, é exatamente dar segurança aos profissionais de segurança pública para que eles não corram o risco de ir para a cadeia trabalhando.